estudo base, né, de que é uma vida que vale a pena ser vivida, ela parte do conceito de hedonismo, em que ele julga que ser feliz é aquela pessoa que ela vai sempre buscar fazer coisas que ampliem o prazer e reduzem a dor, né? Então o hedonismo ele parte deste pressuposto básico. Quando nós conseguimos reduzir dor e aumentar prazer, significa que nós estamos sendo felizes, significa que nós estamos tendo uma vida que vale a pena ser vivida, pelo ponto de vista hedônico, né? Então o hedonismo, ele vai buscar experiências, ele vai buscar aspectos materiais, ele vai olhar para o agora e dizer o que me dá prazer agora. E vou decidir por este caminho, porque este prazer, né, momentâneo, este hedonismo, que vem, o hedonismo vem do grego hedone, não sei se pronuncia assim, tem um acento, por isso que eu digo hedone, mas o significado é prazer. Então, o hedonismo ele sempre vai buscar o prazer e a redução de dor. Então, caminhos que aumentem prazer e reduzam a dor. E aí, dentro disso, ele vai buscar coisas estáveis, confortáveis, prazerosas, né, seguras, que deem conforto, tanto emocional quanto físico, né, e que despertem esse sentimento de bem-estar. Só que tem um ponto aí, né, quando nós atingimos, e o hedonismo está muito pautado em conquistas, o prazer de comprar um carro, o prazer de comprar um telefone novo, o prazer de comprar uma roupa nova, o prazer de viver uma experiência imediata, o prazer de ir num restaurante, sei lá eu o quê, prazer, né? Quando nós tendemos a chegar naquilo que nós gostaríamos em termos de prazer, nós nos acostumamos muito rápido com aquilo. E aí acontece o que nós conhecemos como adaptação hedônica. E se nós juntarmos isso com toda a discussão de sistema de recompensa, isso está diretamente ligado com o que nós já entendemos e os estudos do grupo de estudos do Schultz, que é um dos pesquisadores mais renomados na área de dopamina, nos indica, é que a nossa dopamina, né, a nossa motivação, ela não é disparada quando nós alcançamos aquilo que nós almejávamos, mas ela é disparada na expectativa de alcançar aquilo que nós esperávamos, né? Então eu tô muito mais motivado quando eu penso no carro que eu quero ter, quando eu penso na casa que eu quero ter, quando eu penso na roupa que eu quero comprar, do que efetivamente quando eu compro a casa, quando eu compro a roupa, quando eu compro o carro. Quando o ato em si acontece, eu tenho aquela dopamina momentânea, mas isso cai novamente, né? Nós nos adaptamos muito rápido com aquilo. Um exemplo que eu já dei aqui várias vezes no podcast é chocolate. Aquela frase de que o paladar não retrocede, né? Antes, eu a vida inteira gostei muito de chocolate, né? Isso, acho que já tá claro por aqui que meu defeito é comer muito açúcar. Não, agora nós estamos numa fase de redução de danos. Mas eu gosto muito de chocolate, sempre comi muito chocolate. Muito não, eu sou contida, mas sempre comi consistentemente, né? E eu fui elevando o nível da qualidade do chocolate que eu ia comendo, né? Então, eu comia lá, primeiro, sei lá, lá na infância, qualquer um, né? Aí depois, não, agora eu só como Lacta e Nestlé. Aí depois, não, agora eu só como Milka. Não, agora eu só como Toblerone. Aí, não, agora eu só como Lindt. E aí, se eu pego do Lindt para... Não que eu só coma, né? Mas eu tô dizendo paladar, né? Se eu comparo o Lindt com Nestlé, um Lacta, ou com o que eu comia lá na minha infância, sei lá, um Hershey's da vida, a discrepância é muito grande, né? E aí voltar para esse consumo anterior geraria um desconforto muito grande. Então, o que acontece é que hoje em dia eu me adaptei a comer chocolate bom. E aí agora eu sinto um mega prazer de comer chocolate bom? Não, eu só acho bom. E eu vou ter um desprazer, ou seja, eu vou ter um desconforto muito grande se eu for comer um ruim. Então não é que toda vez que eu como um chocolate bom, eu
Meu Deus, que incrível, que maravilhoso! Como foi da primeira vez que eu comi esse chocolate? Por quê? Porque o meu paladar já foi se adaptando com ele. A mesma coisa com café. Café nós tomávamos melita. Hoje em dia a gente toma café que é vindo de Minas, um café, né, original, digamos assim, produzido. A gente sabe quem produz, a gente conhece a família que produz, é um bom café. Toda vez que eu tomo café faz aquela mesma explosão de quando aconteceu, né, a migração? Não. Por quê? Porque existe adaptação hedônica. E aí é a grande questão, né? Quando existe essa adaptação hedônica e existia esse disparo de dopamina com a expectativa de chegar lá, mas quando eu chego lá, eu não tenho um novo disparo de dopamina, a minha dopamina fica no normal. Então, eu já não fico mais com aquela mesma satisfação que eu tinha quando eu tinha a expectativa de chegar naquele nível. E aí, o que acontece com isso? Uma pessoa que acaba pautando a sua vida na construção de felicidade via prazeres hedônicos, ela tende a construir uma vida vazia. Porque é um paradoxo do hedonismo, né? Tu espera muito chegar lá. Aí quando tu chega lá, tá, e aí? Eu vi esses dias uma frase que diz assim, né? O paradoxo do hedonismo entraria dentro do desejo de ter muito. E aquela sensação de que aquilo não era tão significativo quanto tu esperava. Então, a busca, né, de uma felicidade pautada simplesmente no hedonismo, ela pode causar esse vazio, né? Ela pode causar essa menor sensação de prazer, essa menor manutenção desta sensação. E isso pode dar aquela sensação de que muitas pessoas têm um bom recurso financeiro, têm uma boa situação financeira, têm acesso a tudo que querem e ainda assim se sentem sem vida, né? Sem vida. E isso está muito relacionado com a atribuição à sua felicidade a essas coisas simplesmente prazerosas. E aí, para contrapor, né, a construção de uma vida simplesmente hedônica e não que tu não possa viver alguns prazeres hedônicos, e comer um doce, por exemplo, não deixa de ser um prazer hedônico, mas para contrapor isso, nós temos que também introduzir uma segunda via de uma vida que vale a pena ser vivida, que é o eudaimônico, né? Ou eudaimonia, que seria a construção diferente da construção pautada pautada no prazer, uma construção de uma vida pautada no que é significativo e que tenha um senso de propósito, né? Que tu olhe para aquilo e tu diga assim, nossa, isso tem significado, isso tem coerência com uma vida que faz sentido. Isso aqui é significativo por si só. Por exemplo, a excelência, para mim, é um comportamento extremamente eudaimônico. Por que a excelência ela é eudaimônica? Porque para que eu possa chegar na excelência, eu tenho que repetir aquilo durante muito tempo. E para que eu tenha resiliência para repetir algo durante muito tempo, mesmo que eu não tenha o prazer imediato da recompensa daquilo, que está ligado com o hedonismo, aquilo tem que ser significativo para mim. Então, consegue-se atingir a excelência aqueles que, de certa forma, estão comportando-se de maneira eudaimônica. Ou seja, que o comportamento dele está vinculado com um aspecto relacionado ao que é significativo para si. Porque se aquilo é significativo para si, eu consigo ser mais resiliente naquele comportamento, mesmo que eu não tenha aquela recompensa imediata, né? E isso é muito significativo. Então a eudaimonia, ela está muito mais nesse senso de propósito, nesse senso de valor, nesse senso de autorrealização. Só que, obviamente, eu não consigo ter eudaimonia, né, esse senso de autorrealização, se eu não conseguir ainda atender as bases da pirâmide. Então, está muito relacionado também com a fase de vida que tu está. Se tu tá numa fase que tu não consegue nem pagar as contas do mês, é óbvio que tu não vai pensar em autorrealização. Tu só quer pagar as contas do mês, né? Então,
nós temos que equilibrar hedonismo com eudaimonia. Não é que eu vou me inibir, né? Ou vou me restringir a qualquer tipo de consumo hedônico. Mas eu tenho que entender que, ao pautar a minha vida só no consumo hedônico, eu estou correndo um sério risco de entrar no paradoxo do hedonismo, que é essa expectativa muito grande pela conquista, a conquista chega, aquilo perde a graça, a adaptação hedônica e a tua vida fica vazia. Agora, se eu conseguir equilibrar entre alguns prazeres hedônicos versus uma construção de uma vida eudaimônica em que essa vida é valorosa, significativa e de autorrealização, aí eu consigo juntar essas duas coisas e realmente me sentir que a minha vida vale a pena ser vivida. Então, essas duas vias, elas já estão muito bem estabelecidas, né? Uma palavra que representa muito a eudaimonia é uma sensação de plenitude. Por exemplo, a excelência, né? É uma coisa que para mim me dá essa sensação de plenitude. Quando eu faço algo e olho assim e penso, nossa, isso ficou bom. Eu gostei. Acho que ficou num nível legal. Isso por si só me gera prazer, né? Então percebe que eu não estou precisando necessariamente consumir algo prazeroso, mas o ato de exercer algo significativo para mim e valoroso e buscar a excelência já me gera essa sensação de plenitude. Então essa eudaimonia, ela também está ligada com essa sensação, né, de plenitude. Os filósofos vão dizer que a eudaimonia está ligada com uma vida virtuosa, né? Com coragem, justiça, sabedoria e com o exercício da razão. Então, que fazer as coisas que tu tem como objetivo, mesmo diante dos desafios. E aí, essas são as duas vias principais que discute-se até hoje de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Como que eu vou caminhar por essas duas vias e, de certa forma, equilibrar o hedonismo com a eudaimonia para que eu não foque só a minha vida no hedônico e aí acabe frustrada e sentimento de vazio. Então, eu tenho que contrapor com a minha vida eudaimônica. E aí, esse equilíbrio vai fazer com que tu viva bem. Lembrando sempre, né, que se tu pautares a vida simplesmente no hedonismo, há uma grande chance de você se perder no meio do caminho, porque sempre vai haver um próximo nível de chocolate, um próximo nível de café, um próximo nível de vinho, um próximo nível de carro, um próximo nível de casa. E se você pautar a sua realização ao atingir essas coisas, você nunca vai atingir e a tua vida vai ser um eterno fracasso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida hoje, né? Valorizar as pequenas coisas, as coisas simples, o tempo de qualidade com quem se ama, a busca pela excelência, que não vai te dar um resultado imediato, mas que por si só, de tu empenhar aquele esforço e ver aquilo pronto, por si só isso já te gera uma sensação positiva. Então essa construção ela é interessante, lembrando, mais uma vez, né, retomando, que para isso a gente precisa ter a base da pirâmide de Maslow atendida. Eu não posso estar com fome querendo atender minha autorrealização. Primeiro eu tenho que, né, suprir a minha fome, suprir a minha segurança, suprir meus laços para depois eu buscar a autorrealização, que é a hierarquia de Maslow. Então, é interessante que por vezes as pessoas pensam assim, mas eu quero viver a minha vida eudaimônica, eu quero viver coisas que sejam significativas para mim, eu quero... E por vezes tem determinadas fases que não é possível. Hoje mesmo, quando eu e o Gui, a gente estava vindo para cá para o escritório, nós estávamos falando sobre isso. Por vezes, as pessoas, elas querem, né, uma condição de vida que elas ainda não têm condições de ter. E aí elas querem pular etapa. Não tem como pular etapa, entendeu? Se você não constrói a base, você está fazendo uma casa em cima da areia movediça. Em algum momento vai ruir. Em algum momento vai rachar, em algum momento vai cair. Então você não pode inverter a ordem das coisas. Eu quero viver com muita plenitude, significado e propósito, mas tu já paga todas as tuas contas, tu tá sem dívida, tu tem segurança, tu tem... Então se não tem, ainda tá na fase de construção disso para depois a gente chegar lá na frente, né? Então a gente tem que entender que a vida não é na hora que a gente quer. Eu acho que isso a maturidade dá muito. Quando nós somos jovens, a gente acha que a vida tem que ser como a gente quer que ela seja, e ela não é como a gente quer que ela seja. Pelo contrário, né? Então,
essas duas vias, elas já estão muito bem estabelecidas de uma construção de uma vida que vale a pena ser vivida. E ela envolve, em termos de dinheiro, uma parte para prazeres hedônicos menor e uma parte para a construção dessas decisões eudaimônicas, que vão estar muito pautadas na construção de segurança também, né? Na construção de liberdade, na construção de bem-estar, que é abrir mão dos prazeres imediatos em prol de uma vida significativa. Eu só consigo chegar na vida significativa se eu tiver segurança. Então, esse abrir mão da vida, dos prazeres imediatos, está diretamente alinhado com o que seria uma eudaimonia. Então, se eu tivesse que colocar num gráfico, em termos percentuais, eu diria que tu deva viver aí uma vida de 30% hedônica e 70% eudaimônica. Eu não tenho esse dado, tá? Eu que tô sugerindo isso. Mas talvez seja um contraponto interessante, né? Ou, a depender da fase que tu está, 80% eudaimonia e 20% hedônica, mas nunca 50-50, porque provavelmente se tu viver 50-50 ou 70% hedônica, a tendência é que você venha a ter uma vida vazia, né? E isso eu tô dizendo também de gastos financeiros.